Fala pessoal, aqui é o professor Tiago do FMG e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. A gente vai fazer um bate-papo com o professor Jalbert Fernandes, da Federal de Campina Grande. O Jalbert é professor, doutor, pesquisador assim, na área de área elétrica, engenharia eletrônica. Ele também tem um canal aqui no YouTube, né, um canal muito interessante, onde ele aborda essa área de eletrônica, mas não só. A gente vai conversar um pouquinho sobre o canal dele daqui a pouco, mas ele tem uma ampla gama de conteúdos de eletrônica, de comunicação, de parte computacional, cálculo numérico, né? Depois a gente conversa um pouco mais sobre ele. Nesse bate-papo aqui a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a área de eletrônica, como o Jalbert vê a área de eletrônica, como que é esse desenvolvimento, dicas para o profissional de eletrônica se desenvolver nessa área, né? E vai ser um bate-papo muito interessante. Eu já convido também outra coisa, né? A gente fez um bate-bola um pouco antes, e vai ter um conteúdo onde eu vou falar a minha visão sobre essas áreas lá no canal do Jalbert. Eu convido vocês a irem conhecer o canal. Eu já postei vídeos dele aqui, eu acho que vai lá porque é bom mesmo o canal. Depois você vê essa entrevista, eu acho que vai ser complementar e vai ser muito rica para quem está assistindo. Mas antes de a gente começar aqui, eu vou convidar, dá um like aqui no canal, se inscreva, para que se você não é inscrito, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem comentários para a gente saber o que você está achando desse conteúdo. Vamos lá. Primeiramente, né, bem-vindo, Jalbert, muito obrigado por essa conversa aqui, para a gente poder fazer esse bate-bola no canal Eletrônica Geral aqui. Mas eu gostaria que você se apresentasse, né, você é professor, doutor, né, como eu também sou, aí da Federal de Campina Grande. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como é que foi essa entrada sua nessa área, como você se tornou engenheiro, como é que você foi para essa área acadêmica, né? Dá uma palhinha aí de como é que foi essa trajetória sua primeiro. Eu entrei no curso de engenharia elétrica primeiro, né? Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando de um cara que é uma referência para mim. Eu sou Tiago, né? Um cara que cria diversos conteúdos aí em seu canal, tá certo? E muitos dos meus alunos consomem o seu conteúdo, professor Tiago. E queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigado, tá certo? Por Eu estar agradeço tendo muito. essa conversa hoje, tá? E aí, falando um pouco sobre a sua pergunta, eu entrei no curso de engenharia, né, eu fui inspirado pela minha irmã. Né? Na época eu tava na escola ainda, ela tinha passado no vestibular para engenharia elétrica, e aquilo foi uma inspiração para mim, tá certo? Ela me falou que estava gostando do curso, né, que ela estava avançando ali, e eu acabei prestando, né, o vestibular para a área de engenharia elétrica, vinha passar. E aí o que é que aconteceu, né? Desde o início do curso, né, eu passei por todas aquelas, na minha época, né, por todas aquelas instâncias que a universidade oferece, né? Questão de monitoria, iniciação científica, participei de projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí quando eu estava finalizando o curso, eu entrei como aluno especial de mestrado, né? Então eu já fazia parte de uma pesquisa, né, trabalhando ali. Aí entrei como aluno especial de mestrado, depois de entrar como aluno especial de mestrado, ingressei de fato no mestrado, terminei o mestrado, fiz o doutorado, né? E aí depois do doutorado ainda fiz um pós-doutorado aqui até ter o concurso, né, para entrar aqui na UFCG, e aí via passar também, e estou aqui desde 2016, né, ministrando as disciplinas de dispositivos eletrônicos, laboratório de dispositivos eletrônicos, já ministrei diversos cursos de capacitação aqui também, assim, eu gosto muito dessa área de educação e engenharia, né, e aqui, por exemplo, né, alguns dos cursos que a gente ministrou aqui foi curso de metodologias ativas para os nossos servidores, curso de produtividade e gestão de tempo, que é uma das habilidades que muitas pessoas querem desenvolver hoje também, né, e lá no canal, né, a gente diversas disciplinas que a gente ministra aqui também. Tem a parte de amplificadores operacionais, tem a parte de circuitos para comunicações, tem a parte de eletricidade e magnetismo, né, que é a parte lá do nosso, aqui no nosso curso é do terceiro período, lá no início do nosso curso, né, tem a parte de cálculo numérico. Então, tem diversas disciplinas, vamos dizer assim, e desde a minha entrada eu venho trabalhando nesse sentido. Então, quando eu ingressei em engenharia, né, eu sempre gostei de ser professor, né, sempre gostei Sim, de ser professor. legal. Então, para ser o professor que eu sou hoje, vamos dizer assim, né, ter chegado até aqui, aí tive que passar, né, por todos esses caminhos, vamos dizer assim, que a gente passa, né, graduação, mestrado, o doutorado, até me tornar um professor federal. E aí foi assim. Pô, Esse é o interessante. começo da história, né?
Então, mas uma coisa que eu acho interessante, eu queria fazer duas perguntas. Assim, a primeira é, na construção do seu canal, eu acho interessante o seu canal, e ele é diferenciado nesse sentido, né, que você não é um canal só de eletrônica, né? O meu, por exemplo, tem um canal que foca muito em eletrônica analógica, eletrônica de potência. O seu canal tem ótimos conteúdos nessa área, mas você tem uma gama de conteúdos muito ampla, né? Você fala de eletrônica de dispositivos, como você falou, você fala de circuito de comunicação, e eu agradeço demais que você faça isso, porque é um conteúdo que tem pouca gente falando, e os vídeos que eu já assisti, eu achei muito bons, eu divulguei aqui no canal, na comunidade, são exatamente dessa área. Você fala de cálculo numérico, que é uma área mais computacional, né? Você fala de eletricidade, eletromagnetismo, essas coisas. Como foi essa criação do canal? E essa amplitude de conhecimentos que você aborda, como é que foi esse pensamento? Foi uma coisa sem querer, ou foi uma coisa pensada anteriormente? Como é que surgiu o canal do Jalbert Fernandes aí? Pronto, como é que surgiu, né? Surgiu de uma necessidade local. Como qualquer problema, como qualquer solução, na verdade, surgiu de um problema. E o problema era local. Antes de entrar aqui na UFCG, eu dava aula numa faculdade particular, aqui de Campina Grande, tá certo? Porque eu sou de Campina Grande, aqui na Paraíba, né? E aí, dava aula numa faculdade particular. E nessa faculdade particular me ofereceram, né? Eu me tornei titular da disciplina Cálculo Numérico, tá? E era uma disciplina que muitos alunos tinham uma certa dificuldade, tá? Principalmente de encontrar materiais na internet, né? A gente tinha um livro, né? A gente tinha um livro que, assim, os alunos não achavam muito didático, tá certo? Tá certo? Isso. E aí surgiu a necessidade, né? Eu digo, rapaz, eu tenho que ajudar os meus alunos de alguma forma, e foi quando, uma história bem parecida com a sua, vamos dizer assim, né? Surgiu de um problema local e você tentou fazer essa mesma coisa, assim, né? Então, eu comecei a gravar vídeos de cálculo numérico para ajudar os meus alunos na minha disciplina de cálculo numérico. Só que aí depois eu percebi que aquilo ali, né, eu gravava vídeo todos os dias, né, todos os dias para eles poderem acompanhar, estudar e se preparar e tudo e avançar. E depois foi quando eu vi que aquilo ali não era mais um problema local, era um problema, virou um problema regional, depois um problema nacional, né, e aí as pessoas entrando em contato, né, comentando, agradecendo pelo conteúdo, né, pedindo mais, pedindo para não parar. E aí isso me inspirou muito. O canal eu criei em 2016, tá certo? Criei em 2016. E uma das disciplinas que expandiu a minha sala de aula, eu devo muito isso a cálculo numérico, né? Então, se você digitar hoje, por exemplo, cálculo numérico lá, é bem provável que apareça a minha foto lá. Não, né, o curso de cálculo numérico mais visto, né, em português. Tem mais de 2 milhões de visualizações, imagina. Quase 3 milhões agora de visualizações. O vídeo mais visto de cálculo numérico tem mais de 130 mil visualizações hoje, que para mim, assim, era uma coisa que eu nunca ia imaginar, né? Tudo que hoje é grande começou um dia pequeno, né? Então eu comecei com 0 views lá. E é interessante, porque quando você resolve um determinado problema, né, você mostra uma possível solução, e assim, uma solução simples, né, uma coisa de 10 minutinhos ali, né, ajudando milhares de pessoas mensalmente, né, você conhecendo pessoas de diversos lugares do Brasil, de até outros países, né, faz com que você expanda a sua sala de aula. E para mim, que sou professor, que sou apaixonado por ensinar e aprender, tentar ajudar as pessoas através das minhas sementes de ouro, vamos dizer assim, é o que eu conheço, tá certo? Sim. Eu gosto muito de ensinar. Então, o YouTube permitiu que eu fizesse isso. E o canal começou dessa forma, né? E sempre buscando resolver essas necessidades. Porque, por exemplo, né, quando eu entrei aqui, eu ministrei dispositivos eletrônicos, em que a gente vê aqueles dispositivos, né, que é a parte da eletrônica básica ali, com diodos, TBJ e MOSFET. Aí comecei a ensinar a disciplina aqui e comecei a gravar isso. Circuitos para comunicações do mesmo jeito, né? Então, assim, e é um conteúdo que tem muito pouco, né? Cálculo numérico hoje já tem um pouco mais, né? Mas na minha época, quando eu procurava, cara, não tinha nada, né? Não tinha, entendeu? E aí eu vim a criar o canal dessa forma, né? E hoje a gente permanece, né? Toda semana vídeo novo lá no canal, a gente vai avançando com os conhecimentos e tem, assim, tem vídeo de tudo quanto é lado, né? Porque, por exemplo, eu dava cálculo numérico lá nessa faculdade, aí ministrei eletricidade e magnetismo também, fiz, né? Porque eletricidade e magnetismo também era uma disciplina que
Algumas pessoas tinham bastante dificuldade, porque era basicamente cálculo 3 bem aplicado, né? Então a gente tem uma didática, tentar simplificar um pouco aqueles conhecimentos que são mais complexos, né? Ajudava, de certa forma. Então, foi ali que eu também criei aqueles conteúdos. Então, todo conteúdo que a gente cria hoje é baseado em resolver uma determinada necessidade. Lá no início era justamente isso, eram disciplinas que a gente estava ensinando localmente, que acabava resolvendo o problema local, mas que acabava abrangendo para não só alunos, mas também ajudar professores. Sim, sim. Eu acho bom, interessante comentar uma coisa, né, que a gente que é professor, né, não sei se você sente dessa forma, né, quando a gente começa e a coisa começa a crescer, tem muita gente assistindo, uma vez eu parei assim, com quantos alunos eu vou ensinar na minha sala de aula? Fiz a continha lá, sei lá, 3.000 alunos até eu aposentar. Aí você vai no Analytics do YouTube, ó, tem 20.000 pessoas assistindo os seus vídeos por semana. Puta merda, é realmente super gratificante esse retorno. Tipo, pô, eu tô devolvendo um pouco do investimento que foi feito em mim, né? Acho isso realmente uma coisa formidável, né? Cara, é muito legal, porque principalmente quando você recebe os feedbacks positivos. Isso. Né? Porque assim, você está se expondo ali, não deixa de ser uma exposição, né? E não vou dizer que eu não já recebi alguns comentários ruins, mas assim... Atravessados, né? Mas esses comentários ruins, eles se perdem quando eu olho os comentários positivos, né? A quantidade de pessoas que dão feedbacks positivos, e isso motiva você a continuar, né? Você continuar lançando suas sementes de instrução ali, e as pessoas... consumindo aquele conteúdo, porque eu particularmente acredito que a educação é o único antídoto capaz de combater as atuais transformações, é a principal ferramenta capaz de transformar vidas, né? Com certeza. Então, assim, e o YouTube, ele permite, né, que você consiga, né, falar com diversas pessoas ao mesmo tempo, consiga atender mais pessoas ao mesmo tempo, e essa expansão da sala de aula através de um vídeo como esse aqui, por exemplo, que vai estar ajudando uma pessoa que vai estar assistindo a um vídeo no seu canal, de repente ela conhece o conteúdo do meu canal e isso vai fazer ela crescer, vai fazer ela avançar. Então eu acho isso muito importante. Com certeza, com certeza. Uma outra questão, assim, no seu canal, né, essa amplitude, você comentou que você vai criando em função da disciplina que você dá, né? E muito obrigado por fazer isso. Mas, assim, para essa área mais de eletrônica, esse caminho que você foi uma coisa que a graduação foi te levando, ou foi algo que você sempre teve interesse nessa área? Como é que foi esse trajeto? Olha, eu sempre tive interesse nessa área, né? Assim, quando eu tive um professor muito bom na minha graduação, né? O professor Gutenberg Lira, né? Um professor... Lira, conheço. Conhece o professor Gutenberg Lira? De nome, sim. É um professor muito didático e muito criativo, assim, muito didático e muito criativo. Então, passar pela disciplina com ele não tem como você não gostar de eletrônica, né? Então, inclusive eu conversei com ele ontem, né, essa semana, e assim, é um cara fantástico, assim, um cara muito criativo, um excelente professor. Para mim é uma das minhas referências como professor, né? E assim, aí quando eu enxerguei isso aí, né, e fui caminhando, né, a gente, dentro dos trabalhos que a gente desenvolveu aqui, sempre tinha eletrônica, né? Tá tudo conectado Claro. hoje. Hoje, quando alguns alunos me perguntam, professor, estou indo para tal área, o que é que o senhor acha, o que é que você diria sobre essa área? Assim, eu digo sempre o seguinte, né? Assim, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Então, a engenharia é uma coisa só, né? A engenharia é uma coisa só, assim. Eu acho que tá tudo conectado. Tudo se conecta um pouco, né? Sim. Então, quando eu ingressei aqui, né, eu verifiquei justamente isso, né? Assim, eu já tinha olhado essa questão dos professores que eram minhas referências, assim, pelo menos aqui na universidade, né? E esse aprofundamento que foi sendo dado, sempre trocando figurinha, assistindo esses conteúdos, então isso me ajudou muito dentro desse processo. Uhum. Não, bacana. Falando um pouquinho mais, aproveitando esse gancho, né, de desenvolvimentos, né, a gente tem um perfil interessante, né, até complementar, a gente foi construindo conhecimento e habilidades a partir dos cursos formais que a gente foi desenvolvendo, né? Então, vamos começar com uma conversa que até você me perguntou no outro vídeo que está lá no seu canal, né? No caso, assim, de fonte de conteúdo, né? Livros, fontes de talvez um pouco mais formais de conteúdo, o que você referencia, né?
que tipo de livros vocês gostam, principalmente dessa amplitude que você tem. Qual tipo de bibliografia você recomendaria a uma pessoa que quer começar a aprender eletrônica ou quer aprimorar melhor a habilidade eletrônica que ela já tem? O que você nos conta aí? Pronto. Isso vai muito na parte da aprendizagem, vamos dizer assim, né? Então a gente tem basicamente as pessoas aprendem de diversas formas. Eu sou uma pessoa que é muito visual, certo? Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto muito de vídeos, né? Ver a pessoa fazendo ali com exemplo, mostrando como é que faz. Eu sou um cara de passo a passo, eu sou um cara que gosta muito de método, de criar métodos. Isso é legal. E aí, mas assim, eu utilizo muitos livros também, eu gosto muito de ler. Se eu fosse indicar alguns livros para os nossos alunos, vou indicar aqui os livros que eu indico para os meus alunos aqui, né? Eu indico normalmente 3, que eu sempre digo que os nossos cursos é uma mistura do melhor que cada um dos 3 oferece, né? Que é o Cedra. Tem aqui, né? Isso, a gente tem o Cedra. Aí eu indico também o Bolestar, né? O Cedra tem a didática dele, uma didática um pouco mais, é um livro mais denso, mais profundo, para quem quer se aprofundar um pouco mais. Aí nós temos o Bolestar, que você tem aí também. Quem gosta. Inclusive é o nome da disciplina, Dispositivos Eletrônicos, né? Eu acho que é um livro muito didático, às vezes ele é muito bem didático mesmo assim, né? Ele pega passo a passo, mesmo pega na sua mão para mostrar na sua mão, coisas, pega na sua mão para mostrar as coisas. E eu também indico o Razav, né? Que inclusive tem o curso completo do professor Razav no YouTube, né? Para quem ainda não conhece ele, vale a pena conhecer, porque tem um curso completo lá. Você tem um livro dele, mas você tem o curso completo. E aí é onde entra essa questão da conexão, né? Porque imagine, se eu crio ou você cria, escreve um livro de eletrônica, né? As pessoas vão ter a oportunidade não só de conhecer a sua didática através do seu livro, que fica materializado ali, mas também através, né, de uma outra linguagem de aprendizagem, né? Então, assim, que o pessoal fala, né? Tem a pessoa que é auditiva, tem a pessoa sinestésica, tem a pessoa visual. Então, assim, a gente tem uma mistura dos 3, mas a gente tem uma que predomina. Sim. Assim. Então, em termos de livros, seriam esses, né? Mas em termos de canais, por exemplo, né? Tem o seu, que eu sempre indico aqui para o pessoal, né? Tem o do Rodolfo Crispim, da Eletrônica Fácil, um canal fantástico, assim, né? Muito prático, né? É muito prático, né? E ele é um professor fantástico, assim. Quando você conhece o cara, assim, é um cara que respira didática, é um cara que é professor, que gosta de ensinar. Então, tem o canal também do Eletrônica Já, tem diversos, né? Tem o Wagner Rambo, né, do WR Kids também, que faz um trabalho fantástico também no YouTube. Então, assim, a gente tem essas escolas, esses conteúdos, né, que hoje facilita demais. A gente tem o Engineering Funda, que é um Esse eu não conheço. Pronto, é um canal excelente, assim, com diversos conteúdos, né, que eu me inspirei bastante no conteúdo dele também. Então é um canal que eu recomendo também. Muito bom, muito bom. Para quem está aprendendo eletrônica hoje, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Porque você, além da parte acadêmica, formal, né, dos livros, você tem tanto conteúdo legal, né, de eletrônica no YouTube, nos blogs, que realmente complementa, né? Eu brinco com meu pai, né? Meu pai também é muito entusiasta de tecnologia, de que eu acho que se eu fosse mais jovem, né, hoje aprendendo, eu ia voar, porque você tem ferramenta computacional, o que você tem de vídeo, você aprende muito mais, né? Então, realmente, para quem está aprendendo agora, fique feliz, tem muita coisa. Na nossa época era mais complicado, né? Nossa, era muito complicado. Mas assim, esses canais que você comentou são muito bons, né? Então, realmente, para quem se interessa, dá uma conferida lá nesses canais de referência do Jalbert, que vale a pena. Bom, Jalbert, outra questão importante, né? Você falou assim de referências e tudo mais. Ainda continuando nessa tomada, né, de desenvolvimento, de como é que a gente aprendeu eletrônica e tal. O que você daria de dica, de recomendação para uma pessoa que, eu acho muito legal a eletrônica, quero aprender eletrônica, como que eu aprendo eletrônica? Além do conteúdo, né, além dos livros e tudo mais, como que você vê isso? O que você tem que fazer para aprender eletrônica? O que você recomenda? Olha, assim, é uma dica de aprendizagem que eu costumo também dar aos meus alunos, né? Para cada hora de estudo teórico, você estudar umas 3 ou 4 horas de prática, né? Você Essa balança, fazer né? essa balança aí. Por quê?
um dos principais treinadores de aprendizagem do mundo, chamado Jim Cowick, né, ele fala o seguinte, né, que muitas pessoas dizem que conhecimento é poder. Ele diz o contrário, ele diz assim, olha, conhecimento não é poder, conhecimento é um poder em potencial. O que é que vira poder de fato? É o conhecimento que é aplicado. Então, a partir do momento que você aplica aquilo que você aprende, aquilo vai se transformar, né, em aprendizagem, porque estudar é diferente de aprender. Claro. Então, você aprende realmente quando você pratica aquilo ali. Né? Então, quando você, por exemplo, estudei 1 hora daquele conteúdo e vou tentar praticar aquele conteúdo durante 2, 3, 4 horas. Né? Sentir as dificuldades, sentir as dúvidas, e nessas dificuldades eu vou verificar os gaps de aprendizagem. Verificando os gaps de aprendizagem, eu retomo o processo e preencho esses gaps de aprendizagem até ir para outro nível. Então, para quem quer aprender eletrônico ou qualquer outro conteúdo, a minha sugestão é justamente essa, assim, por exemplo, como eu sou uma pessoa que é bastante visual, então hoje você tem diversas ferramentas que você pode ver as pessoas montando um determinado circuito, montando uma determinada placa, então você tem acesso a isso hoje, repetir aquilo ali até dominar, depois de dominar você cria, combina as ferramentas, né, combina configurações já conhecidas para construir um bloco mais complexo. Então, eu sempre indico fazer dessa forma, que é uma forma que funciona comigo, eu acredito que funciona com outras pessoas também. Não, bacana, bacana. Vamos prosseguir um pouco, eu queria falar, acho que um tema interessante, a gente falar um pouco sobre habilidades, mercado e tudo mais. Como que você vê o mercado de eletrônica hoje, para o brasileiro, né? Como que você vê, quais são as habilidades que o mercado pede, ou habilidades que estão faltando, as oportunidades, e aí, como é que você enxerga esse mercado de eletrônica hoje? Quando eu vejo, assim, quando eu vejo as pessoas aprendendo esse conteúdo que é da área de tecnologia, que é algo que muda o tempo todo, né? Um grande autor que eu li o livro dele chamado 21 lições para o século XXI, que é o Yuval Harari, ele tem um capítulo lá que ele diz assim: a única constante é a mudança. Ou seja, a mudança é a única constante, né? E para a pessoa que está na área de eletrônica, a mudança é a única constante, né? Então vai ter muito problema para ser resolvido. Vai ter muito problema para ser resolvido. E se tem problema para ser resolvido, existem oportunidades aí. Né? Não Sim. Só aqui, mas no mundo todo. Né? Então, para a pessoa que é da área da eletrônica, que é da área de tecnologia, que é uma área que está em constante avanço, tá certo? Vai haver essas oportunidades. Né? E a pessoa que vai estar dentro dessa área, ela precisa não só estar esperando as oportunidades chegar, ela precisa estar atenta às oportunidades que estão surgindo, e ela vai ter também que criar as oportunidades. Por que isso? Com os conhecimentos que a gente recebe, que a gente adquire, que a gente transforma em oportunidades, a gente pode empreender nessa área, pode prestar serviços nessa área, ou seja, é estar com um olhar atento aos problemas que existem hoje para resolver. Né? Então, dentro dessas oportunidades que a gente tem hoje, né, se o engenheiro ou o profissional da área de elétrica, de eletrônica, estiver atento a essas mudanças, ou seja, ele acompanhar as mudanças à medida que elas ocorrem, a gente está vivenciando isso. Imagine essa criação das inteligências artificiais que tem hoje, né? Mudando, é uma inovação, mudando o comportamento, mudando os processos, mudando a forma como as pessoas se comportam, como as pessoas trabalham, né? Criando novas oportunidades, claro, substituindo algumas outras, mas criando outras oportunidades, criando novas formas de trabalho. Né? Então, a pessoa que está acompanhando essas mudanças à medida que elas ocorrem, ela vai estar criando oportunidades para elas. Né? Sim, claro. E, claro, isso está dentro da área de tecnologia. Então, o profissional da eletrônica que está dentro desse processo, ele vai se diferenciar nesse sentido. Ele vai estar criando oportunidades para ele. Então, eu vejo dessa forma. Bacana. E uma coisa que é importante, né? Quais habilidades você acha que o engenheiro, a pessoa que está se formando em engenharia, né, nessa área de eletrônica, de tecnologia e tal, quais habilidades você acha que ele tem que focar para desenvolver, para se tornar um bom profissional? Pronto. Hoje,
é uma coisa que eu digo na minha primeira aula de dispositivos eletrônicos, né? Eu mostro um mapa para eles do caminho que o mercado pede hoje. Existe um relatório muito conhecido, que é o relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele lista a cada 5 anos as 10 principais habilidades do profissional do presente e do futuro. O profissional que o mercado está procurando. Eles listam essas 10 habilidades, né? Sim. E lá naquele ambiente, todos eles, quando eles finalizarem um curso de engenharia elétrica, ou qualquer pessoa ali que está naquela área da elétrica, da eletrônica, eles vão ter que ter aqueles conhecimentos técnicos que eles estão se formando ali, que eles estão adquirindo, né? Dentro desse mapa, uma das principais, ou as principais habilidades que eles pedem, né, está dentro de resolução de problemas complexos, pensamento crítico, tomada de decisão, coordenação com outras pessoas, aprendizagem ativa, ou seja, a gente que está na fronteira do conhecimento, porque assim, a gente nunca vai deixar de estudar, nunca vai deixar de aprender, porque como a mudança é a única constante, a gente vai ter que estar sempre aprendendo coisas novas. Então, o profissional que tem uma aprendizagem ativa, né, procura estar atualizado dentro desse conhecimento, né, está antenado nesses relatórios do futuro do trabalho, né, que são publicados a cada 5 anos. É um mapa. Sim. Não sou eu que digo, é um mapa, é um dos principais relatórios mundiais que são disponibilizados para a gente. Então, é um mapa que serve não só para os alunos, mas serve para a gente também. Sim, a gente faz claro. parte desse tipo de... Claro. desse jogo, né? Então, tá lá, listado essas 10 habilidades do profissional do presente e do futuro, né? Além de resolução de problemas complexos, aí tem criatividade, tem inovação, originalidade, iniciativa. Então, são habilidades, as deep skills que o pessoal fala, soft skills, deep skills que o pessoal fala, que se você fizer uma combinação disso aí, você vai ver assim, você vai se potencializar, né? Você se potencializa nesse âmbito. E quando eu vejo isso aí, né, eu vejo que o professor tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu, como professor e apaixonado pela minha profissão, eu penso muito nisso, assim, né? A gente utiliza muito dessas habilidades, né? Sim. A gente utiliza muito dessas habilidades e, naturalmente, essas pessoas que estão nessa fronteira do conhecimento desenvolvendo essas habilidades, eles vão estar, de certa forma, ensinando isso para outras pessoas, treinando outras pessoas, né? Para que essas pessoas acelerem assim como ele acelerou também. E se você está ensinando isso para outras pessoas, você é um professor, cara. Assim. E para você ensinar para o outro, você vai estar explicando de forma didática, buscando mostrar o passo a passo daquilo ali para a pessoa aplicar. Então, tá aí o mapa. O mapa da mina, como diz, né? É interessante esse comentário final seu, assim, tem um grande físico, né, que é famoso, tem no YouTube, Twitter, ele ficou realmente famoso, que é o Feynman, né, o Richard Feynman. E ele fala, se você quer aprender, assim, pessoal, eu quero aprender alguma coisa, você vai estudar aquilo como se você fosse ensinar para alguém. Porque ao ensinar, você tem que pensar em como passar aquela informação da forma mais didática, mais condensada, mais lógica, e ao fazer isso, você cria caminhos na sua cabeça onde você realmente entende aquele assunto. Então, ser professor, mesmo não sendo um professor de profissão, é importante, né, para você se tornar um grande profissional, um grande conhecedor da sua área. Eu achei interessante dessa fala do mapa que você falou, que realmente eu não conhecia, e obrigado por trazer isso, né, que a maioria das habilidades não são técnicas, né. Eu concordo plenamente, eu vejo assim pelos nossos alunos, pelos profissionais que estão no mercado, as críticas que dão de feedback para a gente, que o grande problema que a gente tem são que a gente foca, às vezes as pessoas focam muito em desenvolver tecnicamente, que é importante, mas essas habilidades de criatividade, de autoria, de comunicação são tão cruciais quanto, né? Eu acho que é importante essa fala do Jalbert aí, para quem está desenvolvendo, focar nisso, foca nessa parte que é realmente importante. Uma coisa que é interessante também, já vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade interessante, eu acho que para as pessoas que estão vendo aí, porque a gente tem essa sorte, né, de ter muita gente vendo os nossos canais de diversos lados do Brasil, até de outros países também, né, mas principalmente no Brasil. E essa área de eletrônica tem muito conteúdo e acaba que o mercado trata como, assim, o foco é São Paulo, Sudeste, essas coisas. Você está aí numa universidade que é uma das maiores universidades do Brasil, que é a
o UFCG, né, que é de Campina Grande, uma referência na área de engenharia elétrica, tem um dos melhores programas de pós-graduação do Brasil, né. É interessante falar assim, do ponto de vista, né, da formação, assim, a formação e excelência que vocês têm, obviamente, né, essa ideia de assim, o engenheiro formado no Nordeste, caminho que ele segue, né? Assim, para quem está vindo, assim, uma pessoa que é do Nordeste, que vê conteúdo, assim, sempre falando em São Paulo, que às vezes pensa que eu vou formar em eletrônica, eu tenho que ir para São Paulo, porque é ali que está todo o conteúdo que estou vendo. Não, assim, tem engenharia do Brasil inteiro. Como é que é esse mercado do Nordeste? Eu acho que é interessante para a gente conhecer, né, como é que o Brasil é potencial em relação a na engenharia como um todo, né? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma, né? A gente tem programas aqui que têm formado pessoas na fronteira do conhecimento, Sim. né? E os nossos alunos, eles têm criado oportunidades não só aqui, mas no mundo todo, né? Temos alunos que, às vezes, eles continuam o trabalho deles aqui, né? A gente tem um polo tecnológico muito forte aqui, né? Empresas, né? Por exemplo, como a STTP, né? Que é a empresa que faz a parte de superintendência de trânsito aqui na cidade, né? Ela é uma referência aqui no Brasil, é uma referência no Brasil. E o trabalho deles, né, baseado em dispositivos eletrônicos, é baseado em eletrônica, de fato, nessa parte semafórica. Eles são uma referência na parte semafórica no Brasil, né? Então, eles trabalham com a fronteira do conhecimento, a tecnologia. De fato, temos empresas incubadas aqui através do nosso parque tecnológico também. Temos programas de formação que formam os nossos alunos ainda na graduação, dando bolsa para eles resolverem problemas de empresas ainda aqui, né? E as pessoas vão criando novas conexões, vão conhecendo novas pessoas, e a partir do momento que você conhece novas pessoas, você pode criar novas oportunidades também. Sim. Então, a gente tem programas nesse sentido, e nossos alunos, eles conseguem enxergar essas oportunidades e vão criando oportunidades para eles dessa forma. Então, eu vejo que a universidade, ela abre portas para os nossos alunos eles poderem criar as próprias oportunidades de trabalho e que essas oportunidades de trabalho também cheguem para eles. Isso é muito bom. Eu achei importante esse comentário seu, né? Porque a gente vê assim, a gente vê muito que a mídia nossa aqui, né, é muito focada em São Paulo, né? Mas assim, para você ser um grande engenheiro, você ser um grande profissional de criar oportunidades, você não precisa preocupar em ir para a grande megalópole. Você tem oportunidade de crescimento, desenvolvimento em todas as regiões do Brasil, seja Minas Gerais, Nordeste, Rio, Espírito Santo, né? E eu acho interessante falar assim, só falar um pouco de Campina Grande. Campina Grande é uma das maiores universidades do país. A parte de energia, eu sou da área de energia, né? Essa parte de energia de vocês é uma grande referência, né? Vocês formaram gente que construíram um pouco da eletrônica de potência aqui, né? Então é interessante, né? Você ter essa noção de que a engenharia do Brasil é uma engenharia muito forte, a engenharia eletrônica do Brasil é uma engenharia muito forte, né? E a gente tem polos de excelência em todos os lugares, né? Aí no Nordeste, talvez você seja uma das maiores, né? É legal de trazer isso, talvez as pessoas não conheçam de uma forma mais ampla, porque não está na mídia o tempo todo, né? Mas é legal saber que tem bons polos de formação, bons polos tecnológicos e que as oportunidades de trabalho, desenvolvimento, pesquisa são muito amplas, né? Eu acho interessante de trazer essa informação para o pessoal mais amplo, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, cara, a gente nessa área de eletrônica, né, a gente falou de habilidades, a gente falou de perfis e tudo mais. Como é que você vê, assim, você percebe como é que o futuro da eletrônica está caminhando, assim, o que você acha, para onde que a gente vai, assim, que se eu fosse investir em algum setor da eletrônica, da engenharia hoje, investimento no sentido de conhecimento, para que lado você acha que a gente tem que ir? Olha, eu acredito que das diversas vertentes que a gente tem na eletrônica, cada uma tem os seus benefícios e tem os seus problemas para serem resolvidos. Aqui, por exemplo, né, vizinho à minha sala, a gente tem um dos maiores professores e maiores pesquisadores do mundo na área de eletrônica e microeletrônica, que é o professor Freire, Raimundo Freire, não sei se você conhece. Não conheço, porque a parte de microeletrônica é um camarada que está do outro lado ali. Ele foi um dos vencedores também do prêmio, acho que é Landel de Moura, né, que é dado para
um dos maiores pesquisadores na área de microeletrônica do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Então, assim, a gente tem essas pessoas aqui, né? Então, assim, dentro das oportunidades, como a gente vem falando de oportunidades, né? A gente, dentro das oportunidades que são criadas, eu acredito que das diversas vertentes que a gente tem, parte de eletrônica analógica, na parte de microeletrônica, na parte de eletrônica digital, microeletrônica analógica, microeletrônica digital, eletrônica de potência, como você falou, cada uma delas, elas vão ter problemas a serem resolvidos, né? Vão ter problemas a serem resolvidos, e esses avanços através da pesquisa e desenvolvimento, né, vai estar criando oportunidades. Então, eu acredito que em todas elas podem vir investimentos, né? Você pode focar em cada uma delas assim, para que a gente tenha o crescimento ainda mais de cada uma. Então, cada uma tem, vamos dizer assim, tem as suas nuances, né? Cada uma tem as suas nuances. E nós temos, né, por exemplo, aqui a gente tem um programa de formação muito forte na parte de microeletrônica, por exemplo. Tem oportunidades que são dadas aqui na parte de microeletrônica, né? Parte de concepção de circuitos integrados, projeto de circuitos integrados. Temos laboratórios de referência nesse sentido aqui. Temos programas que formam pessoas, inclusive para ir para estudar fora, né? A gente tem o Grafitec aqui, que forma pessoas para estudar na França, por exemplo, né? Tem esses programas, essas cooperações, né? Temos alunos na Guiana Francesa também fazendo cooperação. Então, assim, e cada um dentro das diversas áreas de pesquisa resolvendo problemas específicos, não só na área de microeletrônica, seja ela analógica ou digital, mas na parte de eletrônica analógica e digital. Bacana, bom saber. A gente também tinha um Graphtec aqui, mas eu não sei, era na área de eletrônica de potência, mas agora é nessa área de comunicações, né? Então, para quem não conhece esse programa, na sua universidade faça, que vale a pena pra caramba, que é uma cooperação Brasil-França, né? Eu queria agora perguntar uma questão seguinte. A gente falou de formação, acho que já deu uma dica interessante, né, de como é que é essa formação para as pessoas. Agora eu queria saber de você o seguinte. A gente falou só um pouquinho, mas eu vou reforçar aqui. Nessa área nossa, né, de eletrônica, de engenharia, quais são as suas principais referências, né, para você passar para as pessoas, para quem quer saber um pouquinho o que influencia você, né, quais são as suas principais referências? Pronto, do ponto de vista da eletrônica, de fato, eu tenho à minha disposição aqui um dos maiores do Brasil, que é o professor Freire, né? Então, assim, ele é... Cara, assim, se eu pudesse dizer assim, ele formou muita gente no Brasil, assim, formou muita gente mesmo no Brasil. O professor Gutenberg Lira, aqui, professor muito didático, está à minha disposição aqui também, meu colega de trabalho. Hoje foram meus professores e hoje são meus colegas de trabalho aqui, né? Em termos dos livros, por isso que eu digo assim, em termos de referência é importante que você tenha um mentor ou mentores, né? Às vezes você tem à sua disposição de forma pessoal, aí você tem outros mentores como professor Cedra, professor Hazavi, professor Milman, Clark and Hess, que é o clássico lá dos circuitos para comunicações, né? E tem os colegas de trabalho, né? Como, por exemplo, você, temos o Wagner Rambo, temos o Rodolfo Crispim, temos o Burgos da eletrônica, temos o da eletrônica já, temos o do Manual do Mundo, né? Então, assim, são pessoas que estão à nossa... Temos o professor lá do Engenharia Funda, né? Eu não lembro o nome dele, mas, assim, lembro o nome do canal dele, né? Já deixo aqui, porque, assim, é um canal em inglês, mas, assim, tem muito conteúdo disponível em português, né? Em português, na palma da nossa mão, e não só em vídeo, né? Eu digo, professores, colegas nossos de trabalho, digo, livros e também conteúdos que estão de fácil acesso para você, porque hoje muitas pessoas gostam muito de estudar pelo YouTube. Se você for fazer uma pesquisa rápida, aí você vai ver, cara, mais de 90% das pessoas consomem conteúdo no YouTube. Então, é uma das principais plataformas de busca do mundo. Sim. Então, tá lá, entendeu? Se você quer... E assim, né? É uma das... Por isso que eu sempre digo assim, hoje professor é uma das principais profissões do presente e do futuro, porque se você colocar lá eletrônica,
vai ter professor bastante lá para ensinar com a sua determinada didática para ensinar os conteúdos para você. Né? Então, se eu fosse dizer as minhas principais referências e que eu indico para os meus alunos, são essas. Bacana, bom saber. Você falou assim dessas referências, agora questão de como é que você se mantém atualizado. Eu acho que a gente conversou disso agora há pouco, né? Nossa área é uma área que você tem que se atualizar com bastante frequência, né? E como é que você se atualiza? Como você se mantém com conhecimento no que está acontecendo, atento e tudo mais? Pronto. Através dessas mentorias, né? Esses mentores, eles me atualizam o tempo inteiro. Por exemplo, né? O Wagner Ramo, todos os dias. Se você acompanha, por exemplo, né? Você vai estar lá, sendo atualizado pelos conteúdos deles todos os dias. O Rodolfo Crispim, do mesmo jeito. O professor Freire, o professor Gutenberg estão aqui à disposição. Os livros dos professores, né? Tem todo aquele conteúdo. E aí tem os blogs, tem as assinaturas que você faz. Então, eu sempre indico assim, se você quer estar sempre atualizado, você deve ter mentores, porque um mentor ou um professor, ele tem professores também. Né? Então, você vai estar sempre atualizado. E, além disso, você ajudando outras pessoas. A gente que também é acadêmico, a gente acaba orientando nossos alunos, né, no ponto de vista de TCC, mestrado e doutorado, e esses alunos, eles muitas vezes, por exemplo, do ponto de vista principalmente do doutorado, né, eles estão ali numa fronteira do conhecimento e eles trazem problemas para você que você vai se atualizando através também do conteúdo que você está sempre estudando, está sempre contribuindo com aquilo ali, então você vai se atualizando nesse sentido também. Então, percebe, né? Essas atualizações estão sempre ligadas à conexão. Então, veja as pessoas com quem você se conecta, né? Os trabalhos que você está fazendo. Então, você deve escolher bem as suas conexões. E assim, não é aquele negócio que senão você pode ter uma obesidade mental também, assim, né? Você escolher pessoas, de fato, vamos dizer assim, escolhe 3 pessoas, 2 pessoas que você consiga acompanhar ali, de fato, né? E, como eu disse, às vezes você acompanha todo mundo, mas às vezes não está acompanhando ninguém. Não, pega 2 pessoas. Se você tem dificuldade de estar acompanhando várias pessoas ao mesmo tempo, não, pega uma pessoa, 2 pessoas ali que estão produzindo um conteúdo para você, né? Ou então que tem um blog, você tem aquele livro, tem aquela revista, tem aquela assinatura. Escolhe um mentor independente do canal de comunicação com ele. Escolhe um mentor. Pega esse mentor e verifica o conteúdo que ele está propondo ali para você estar atualizado naquilo ali. Então, eu penso muito nisso, nas conexões, na escolha que você faz. Porque, por exemplo, muitos alunos chegam para mim, né, quando eu digo os livros do curso, né, e eu mostro os três livros lá. Aí eles dizem, certo, professor, mas qual é o livro, de fato? Que é o que ele está perguntando, qual é o livro que você indica? Né? Sim. Aí eu digo, olha, eu indico o mais didático para você. Qual é o mais didático para você? Porque, por exemplo, a gente visitou a STTP lá, né? É uma visita técnica, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas disciplinas, porque coloca o aluno em contato com esse mercado de trabalho, termina sendo um mentor também, porque às vezes a pessoa conhece que a gente tem uma referência aqui disponível, uma empresa nossa, pública, disponível para o nosso aluno que trabalha aqui com a parte de engenharia elétrica, com a parte de tecnologia, na fronteira do conhecimento, está ali, disponível, é uma conexão, né? E eu sempre digo para eles, olha, observa, isso aí você tem à disposição, isso aí, então escolha bem os seus mentores. Então, qual é o mais didático para você? Lá na SCTP o pessoal utiliza o Proteus como simulador. Sim, mas tem pessoas que usam RTSpice, Multisim, Circuit Maker, outros softwares, Circuit Wizard, certo? Qual é o mais didático para você? Sim. Se eu quiser trabalhar na STTP, por exemplo, ele utiliza o Proteus, claro, eu vou ter que aprender o Proteus, né? Claro. Mas assim, dentro do teu métier ali, qual é o mais didático para você? Eu gosto mais do Cedra, então vai lá no Cedra. Eu gosto mais do conteúdo do professor Tiago, então vai lá no conteúdo do professor Tiago. Eu gosto mais do conteúdo do professor Jabo, então vai lá no conteúdo do professor Jabo. Eu gosto mais do Rodolfo Crispim, então vai lá no Rodolfo Crispim. Entende? Então, vai muito da necessidade e da conexão que você quer fazer. Então, você deve escolher muito bem os seus mentores, né, para você poder acompanhar e se manter atualizado com eles.
Não, com certeza. Bom, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que caminhando mais para o fechamento, eu queria fazer uma pergunta seguinte, que é, para quem acompanha um pouco o seu trabalho, né, você falou aí de essa necessidade de mentoria, você, além do seu próprio canal, mas também nas suas outras atividades, você tem uma vertente que é uma mentoria para professores, correto? De didática, essas coisas. Como tem muita gente no canal aqui que, além das pessoas entusiastas, tem pessoas aqui que são professores em diversos níveis de ensino. Fala um pouquinho desse trabalho, fala um pouquinho do que você faz, né, além dessa área de eletrônica, né, para a gente pessoas entenderem essa outra vertente sua. Pronto. Eu ajudo muitos professores a desenvolverem as principais habilidades do professor do presente e do futuro, né? Eu vejo que muitas pessoas, né, eles gostam de ensinar, eles ensinam seus conteúdos, e se você ensina seu conteúdo, você tem potencial para ser um professor que faz a diferença. Que, inclusive, meu livro, ele é baseado nisso, eu falo muito sobre isso no meu livro, né? O título do meu livro é Um Bom Professor Faz Toda a Diferença. Eu mostro 5 passos para o professor criar experiências de aprendizagem criativas para os seus alunos, né? Que é um desafio hoje também, né? Você inspirar outras pessoas através do seu conhecimento. E aí, quando o profissional ele tem essa questão de ensinar para outras pessoas e ele quer fazer a diferença de fato na vida dos seus alunos, em seus cursos e suas aulas, eu mostro para ele caminhos que ele pode utilizar, que eu utilizo, testado e comprovado nas minhas aulas, através também dos meus mentores, das mentorias que eu faço, né? Mostro para ele os caminhos que podem ser seguidos de forma atemporal, independente das tecnologias que são criadas. A tecnologia ela é uma ferramenta, ela não é um fim, ela é um meio. Então você utiliza essa ferramenta como meio para chegar a um determinado fim, que é justamente buscar fazer a diferença. Então eu ajudo outras pessoas nesse sentido. Então assim, se eu tenho um curso ou uma aula que eu quero desenhar, quero fazer uma jornada de aprendizagem que faça a diferença, que eu consiga impactar ainda mais os meus alunos, eu posso ajudar o professor nesse sentido, né? É disso que eu falo no meu livro, é disso que eu falo em diversas palestras que eu já ministrei, é disso que eu falo no meu curso de metodologias ativas que eu capacito os servidores aqui, é disso que eu falo também na questão da produtividade, em você buscar realmente fazer a diferença de fato, né, na vida de outras pessoas, porque faz parte do nosso propósito. Algumas pessoas até me perguntam assim, professor, qual é o meu propósito? Como é que eu sei qual é o meu propósito? Eu digo bem claramente, bem simples, eu digo, olha, para você não ter mais dúvidas, o seu propósito ele é baseado em você servir as outras pessoas através do seu conhecimento, através do seu trabalho, tá certo? E por isso que eu digo assim, eu não sei se você é pai, Eu sou pai. Pronto, então, o seu propósito é servir ao seu filho sendo pai dele. Sim. Mas você não tem só um trabalho, você tem o trabalho também de servir aos seus alunos, ajudando-os a obter o resultado que eles estão buscando através do seu conhecimento de engenheiro. Sim. É ajudar a sua esposa, servir a sua esposa através do seu trabalho, que é sendo esposo dela. Entende? Então, assim, a gente tem, dentro das diversas áreas que a gente tem na nossa vida, nosso propósito é esse, servir ou ajudar as outras pessoas através do nosso trabalho. E a gente tem diversos trabalhos de acordo com cada uma das áreas da nossa vida. É algo muito mais profundo, não é um conhecimento puramente técnico, tá certo? E eu acredito que essa humanização, esse conhecimento por trás, né, do ser humano, ajuda muito a gente a ser um professor melhor. Não, bacana. E conta pra gente aí, se alguém quiser conhecer o seu livro, adquirir o seu livro, onde é que ele acha? Olha, o meu livro, eu vou passar até o link aqui para você colocar na descrição. Deixar na descrição, né? Aqui. Hoje ele está na Hotmart, né? A pessoa que adquire hoje, ele não vai obter apenas o livro digital, mas vai obter diversos cursos completos de tudo que eu faço, tudo que eu sei sobre didática, sobre aula, porque muitas pessoas dizem assim, né? Que eu consigo simplificar bastante conhecimentos complexos, né? Assim, essa questão da didática, né, que é uma coisa que eu gosto muito de explicar de forma didática as coisas, de forma simples, né, para que a outra pessoa consiga entender de forma simples. Então, a pessoa que adquirir o livro, ela não vai estar adquirindo apenas o livro, ela vai estar tendo um curso lá sobre as principais habilidades do professor do presente e do futuro, um curso de design thinking, um curso de sala de aula invertida, um curso de como criar experiências de aprendizagem criativas. Então, não é só o livro, é um pacote completo aí que ele consegue,
que ele vai consumir aí para se tornar um professor diferenciado, um professor de destaque que faz a diferença na vida de outras pessoas. Muito interessante. Isso tudo no Hotmart. Tá lá na Hotmart. Beleza, a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma conhecida e tal. E se os nossos telespectadores aqui quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer você, entrar em contato, tirar dúvida, o canal, óbvio, a gente vai deixar também o link aqui, mas e aí, quais são os outros canais para a pessoa te encontrar, para conversar com você e tal? Além do canal Jalberto Fernandes, se você colocar, né, Jalberto Fernandes, você vai achar um cara parecido com eu lá, um cara parecido comigo vai aparecer lá, então você vai poder acessar lá, mas para o dia a dia, verificar o que é que eu faço no meu dia a dia, outros conteúdos, né, que eu posto para os meus alunos também, vai lá no @Prof. Jalberto Fernandes no meu Instagram, e você pode me acompanhar lá também, manda um direct lá para a gente se conectar, você dizer que está acompanhando, que assistiu essa nossa conversa aqui com o professor Tiago, que consumiu o nosso conteúdo. Vou ficar muito feliz de interagir com você que está aí do outro lado assistindo ao nosso vídeo aqui. Muito bom. Então, procurem o Jalbert, procurem o canal dele. É um canal, como a gente falou no começo, é um canal muito amplo, cobre muito conteúdo. Acho que tem mais de 1000 vídeos, né, Jalbert, hoje? Mais de 1000 vídeos. Então, assim, tem conteúdo para dar e vender, muito bom. Já tive a oportunidade de assistir, até como eu falei, já compartilhei aqui com o pessoal da comunidade. Procurem o Jalbert, conversem com ele, dá uma conferida no curso dele, para quem tem interesse nessa parte de aprender um pouco mais sobre didática, que não é só para engenharia, né? É mais amplo, né? Tem muita gente que quer aprender como fazer uma boa aula, fazer um bom curso, se comunicar bem, conteúdos, né? Somente para frente. Acho que quem tem interesse, procure lá o livro e os cursos dele. E não se esqueçam, né? Se inscrever no canal, deixar um like, deixar comentários, se vocês gostaram dessa dinâmica nossa aqui, vocês querem que a gente repita, né? O que vocês acharam? Deixa aqui os comentários e boa noite aí, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Se você quiser falar antes aqui alguma coisa, só para a gente fechar. Queria agradecer, tá certo? Mais uma vez, tá certo, Tiago, de ter me conectado com você. Queria agradecer a você que está aí do outro lado, que ter assistido ao nosso vídeo até aqui. E continua acompanhando o nosso conteúdo aí. A gente faz isso de muito coração, com muito carinho, com muita dedicação, né? E a gente sempre agradece os feedbacks positivos que a gente recebe. E é muito bom estar fazendo conexões com professores que fazem a diferença, né? É muito bom mesmo fazer conexão com professores que fazem a diferença. E para você que está aí do outro lado, eu desejo bons estudos para você. Conte sempre conosco e vamos em frente, né, professor Tiago? Vamos lá, continuando. Então, gente, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau.